acontecendo, e eu acredito que isso se deve à igreja clamando por justiça. Obrigado pelo seu amém, minha irmã. Amém. Obrigado, irmão. A igreja que clama por justiça, a igreja que adora, ela tem que ser a mesma que clama por justiça, senão nós acabamos ficando religiosos. Então nós queremos agradecer a Deus, porque milhares de pessoas pediram a Deus que houvesse justiça. Eu acredito que a justiça está acontecendo. Quem crê comigo, faz assim: eu creio. Eu queria que, assim como você está, e por um instante você fizesse uma oração de gratidão a Deus. Semana passada nós clamamos fortemente, nos unimos a igrejas no Brasil inteiro. Faço parte de uma rede de intercessão de pastores, e ali nós nos comunicávamos, havia um clamor por isso. E eu quero nessa noite agradecer. Você pode fazer isso comigo? Amém? Aí como você está, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por justiça e continuamos clamando por justiça. Senhor, nós declaramos que este não é o país da impunidade, que o Senhor possa preservar a nossa democracia, que o Senhor possa levantar homens íntegros, mulheres íntegras, que em seu devido lugar, aonde quer que eles estejam, eles possam dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor com aquilo que são e com aquilo que estão fazendo. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu nessa semana. Obrigado pelas coisas boas e também pelas coisas ruins. Nós sabemos que o Senhor está se movendo, e nós cremos que o Senhor está fazendo de acordo com a oração do seu povo, Deus. O Senhor sabe e conhece, assim como o teu povo estava aflito no Egito, e eles clamaram. Nós não estamos clamando aqui por um libertador, meu Deus, nós já temos, e é Jesus nosso Senhor. Mas nós estamos clamando, Senhor, para que se faça justiça nessa nação. Justiça ao órfão, à viúva, ao aposentado, aos doentes. Justiça às nossas crianças que estão buscando destruir, Senhor, as nossas crianças, destruir, Senhor, a moral, os bons costumes, a família, a vida. Propostas, ó Deus, totalmente indecentes e contrárias à Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, continue fazendo, continue agindo, e que a Tua igreja, Senhor, seja uma igreja que não se corrompa, que os Teus pastores sejam homens e mulheres que não aceitam fazer parte da corrupção, não aceite fazer parte das negociatas, que esta cidade seja governada pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, ó Pai, junto com a Tua igreja. Quem crê diz amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero com alegria que vocês recebam também com alegria, depois de alguns dias ausentes, está em nosso meio nessa noite, para minha alegria, e eu creio que para de vocês que conhecem também, a Gabriela e o Pedro Caio. Cadê a Gabriela e o Pedro Caio? Pedro Caio está aqui, ó. Levanta, Pedro Caio, para a igreja te conhecer. Gabriele Martimiano, levanta, minha filha, a mais linda. Minha filha e o Pedro Caio estiveram em São Luís de Monte Belo, foram 23 dias ou 20 dias consecutivos de palavra, né, teologia, caráter, missões, adoração. Voltou todo mundo endoidado para ir trabalhar no Quênia. Aí eu vou dar uma amostra grátis para eles aqui no Brasil 500, né? Daqui a pouco eles vão começar a trabalhar, mas eu estou feliz que eles estão aqui. Você pode aplaudir Jesus na vida deles. Sejam bem-vindos. Feliz. Eu não quase morri de saudade não, minha filha, mas foi muito difícil ficar sem você aqui. Semana passada, Pedro Caio, até a água faltou aqui. Brincadeiras à parte, estou muito feliz. Feliz de ver a maioria de irmãos, porque eu vejo alguns rostos que, quando eu falo maioria, rostos que eu não tenho visto com tanta frequência. E quando as pessoas perguntam para mim, né, como é que você está, pastor? Até eu agradeço por quem pergunta como é que eu estou. E nessa de pastor não pode mentir, irmão, é tão difícil, porque tem hora que eu estou com vontade de chorar, tem hora que eu estou arrasado,
tem hora que eu me sinto sobrecarregado, decepcionado, tem hora que eu me sinto desmotivado, desanimado, e eu fico imaginando como que não fica cada um de vocês. E aí, quando eu vejo que uma pessoa falta 3 cultos consecutivos, eu fico tentando imaginar por quê. Primeira pergunta que vem na minha cabeça: deve estar doente. E ela não deixa de estar doente, porque às vezes a gente pensa que está doente só fisicamente. Deu lá uma dor na coluna, deu lá um problema no pé, deu lá uma situação de uma virose, deu lá, enfim, apareceu. Mas eu descobri que essas pessoas que, quando elas conseguem se ausentar da igreja, deixar de ter motivação, ânimo, entusiasmo para congregar, até porque Hebreus diz, nós não somos daqueles que deixam a congregação. Eu fico imaginando o que acontece com essas pessoas, e eu chego a pensar que elas de fato estão doentes, porque uma alma doente, ela não quer saber de Deus, ela quer saber das coisas do mundo, ela quer, quando eu digo coisas do mundo, eu falo do que o mundo pode proporcionar de entretenimento. E eu vejo que muitas vezes o desânimo toma conta das pessoas, e o desânimo vai gerando uma série de situações, criando uma série de coisas que acaba por fim tirando essa pessoa da igreja, né? De congregar. Mas ela não deixa de dizer que ela é evangélica. Então eu acabo me desanimando, e quando eu me desanimo, eu vou procurar me animar. Mas eu vou me animar com o quê? Eu vou fazer o quê para me animar? Algumas pessoas vão procurar a TV, outros vão procurar a bebida, outros vão procurar o sexo, outros vão procurar comer, né? Outros vão procurar o açúcar, outros vão, enfim, cada um de alguma maneira vai tentar lidar com essa situação. A verdade é que estamos nos últimos dias, e a Bíblia diz que nos últimos dias o amor das pessoas esfriariam. Eu espero que não seja o seu amor, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma apostasia muito grande. E quando se trata de apostasia, não está falando do mundo ímpio, incrédulo, que não tem relacionamento com Jesus. Quando se fala de apostasia, está falando de uma igreja, de um povo, de pessoas, de discípulos que deixaram, né, de servir a Deus e acabaram se adequando aos padrões do mundo. Nós entendemos que a vida cristã, ela é alimentada diariamente, e eu creio nisso. Assim como você, carne, precisa de alimento, né, fisicamente falando, o teu espírito só se alimenta de Deus. Entenda que o teu espírito não se alimenta de nada que essa terra pode oferecer. Por isso que nós temos a Bíblia Sagrada, por isso que nós temos a oração, por isso que nós temos a vida de adoração, por isso que nós temos a confissão da palavra. São práticas espirituais que levam você a ter esse relacionamento com Deus, e consequentemente você tem um relacionamento com pessoas que querem a mesma coisa que você: servir e honrar o nome de Jesus. Amém? Mas o inimigo está trabalhando, e o papel do inimigo não é agir lá no mundo onde ele já detém a maioria. O papel do inimigo hoje é entrar na igreja sorrateiramente, provocando situações que levem as pessoas a desistir, a abandonar a promessa. Eu penso que o inimigo leva as pessoas a perder a visão da promessa, perder a visão da terra prometida, quando ele começa a criar embaraços, quando ele começa a criar dificuldades, situações. As pessoas estão vivendo cada vez mais estressadas por conta de problemas familiares, conjugais, profissionais, o medo de ser desempregado, o medo de não ter dinheiro para comer, o medo de não poder pagar o aluguel, a prestação da casa, seja lá como for, e isso vai criando um povo que parece que precisa sobreviver na terra, se esquecendo que existe a eternidade logo ali. A eternidade é logo ali. Jesus está voltando, e aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, receberá a coroa da vida. Aleluia! Nesses dias o inimigo está trabalhando para gerar, no meu entendimento, uma igreja morna,
uma igreja morna é aquela igreja, o povo se reúne, mas ela não produz, ela não funciona. Porque a igreja não funciona aqui, porque aqui tem uma equipe de louvor, porque tem um pastor pregando. Isso não é a igreja funcionando. A igreja funcionando é quando cada um de nós aqui, seja indivíduo, seja familiar, a gente sai para fora, a gente sai para estudar, para fazer o nosso trabalho, ganhar o nosso pão de cada dia, para ir para a nossa casa, comunicar com os nossos familiares, amigos, vizinhos, enfim. Isso é a igreja lá fora. Então, nesse contexto, eu começo a funcionar como igreja. Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém. E eu percebo quando eu converso com as pessoas, quando eu pergunto: e aí, como é que você está? A maioria deles estão iludidos, porque eles estão sem palavra, né, sem Bíblia, sem oração. Eu pergunto isso, eles não têm. Pergunto se tem vida de oração, também não tem. Eu pergunto se tem vida, vontade de servir a Deus, de evangelizar, de ministrar a palavra, de permitir que a tua vida seja uma testemunha. A maioria não tem nem noção do que é isso. Então são pessoas iludidas com a religião. Eles acreditam que o fato de frequentar uma igreja, né, seja católica ou evangélica, que aquilo põe eles no céu, que aquilo garante o céu. E eu posso dizer para você nessa noite: não se iluda, não é assim que funciona. Quem crer em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão de dentro dele. Então não é do meu jeito, não é do jeito que a gente acha que é, mas é do jeito de Deus ainda é do jeito de Deus. Então, de repente, eu poderia hoje dizer para você assim, como tema do que nós pretendemos conversar com a igreja nos minutos que temos: pastor, eu estou desanimado, e agora? O que eu faço? Eu não tenho vontade disso, não tenho vontade disso, não tenho vontade disso, não tenho vontade disso, porque parece que nesse início de ano a ideia é de começar com força total, né? Virada de ano, você fala: não, 2018 vai ser diferente, 2018 eu vou ler toda a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou ser mais crente. Mas já aí o mês de janeiro nem acabou, já tem gente desviada. Mês de janeiro nem acabou, já tem gente desmotivada. Janeiro nem terminou direito e já tem gente que se esqueceu de tudo que orou na virada do ano, né? Tem gente que ainda acredita que se der 3 passinhos nas ondinhas, ele resolve. Tem gente que se acredita que se usar a roupa de baixo de cor diferente, de cor disso ou daquilo, vai ser melhor para ele. Deixa eu falar para você, querido, não existe um ano diferente, não existe um ano novo para com uma pessoa que tem velhas atitudes, as mesmas manias, os mesmos comportamentos. Não vai mudar nada, vai ser na verdade um grande problema, porque você vai se frustrar duplamente, mais do que se frustrou em 2017. É preciso realmente uma mudança de atitude, de hábito, de pensamento. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo, ele disse isso: não se conformem com o padrão desse mundo, não aceite isso. Então, se você está vendo que você está indo para o desânimo, meu Deus, você tem que fazer alguma coisa. E enquanto pastor, e tenta entender o meu cuidado. Se você é pai, mãe, você tem aí sua criança de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, e a criança fica, você vai dar de comer para ela não. Você vai depois dar de comer de novo, ela não. Aí você inventa lá um negocinho para você, é bem gostosinho, né? Que você é mãe, você é pai, você é criativo, você tenta inventar um negócio ali que você não, esse aqui ela não vai recusar. E aí a criança não. E ela pega, você põe na boca, ela gospe. Você fica tranquila? Qual é a mãe que fica tranquila? Levanta aí mesmo que nós vamos pôr a mão na cabeça no final do culto. Você não fica tranquilo. Qual é o pai que fica tranquilo? Não fica. Você começa a pensar: está doente, não quer comer. Olha, já está com olheira. Eu tento dar água, não bebe. Eu tento dar o papazinho, não come. Essa criança agora tem 7 anos, está cada vez mais desnutrida, né? Ela vai para a escola, ela não consegue assimilar o entendimento. E você, não, tem algo errado. Você está tranquilo ainda, pai e mãe? É claro que não está. Então, enquanto pastor, eu não sou pastor dessa igreja aqui, Ouvir e Crer. Eu sou pastor de uma igreja chamada Dourados. E eu vejo lá fora, e eu vejo os discípulos que Deus tem confiado na caminhada para nós ganharmos os perdidos lá fora. São vocês. E se você não estiver animado e motivado, meu irmão, o inferno vai continuar superlotado. O quinto já está cheio, viu? O quinto dos infernos já está lotado, né? Já está entrando, segundo alguém me falou, já está lotando o 7º, né? O 7º dos infernos já deve estar lotado também. Mas o papel da igreja não é Jesus que vai fazer. Jesus vai fazer a parte dele, na verdade ele já fez.
O Espírito Santo vai fazer a parte dele, está fazendo, convencendo e consolando. Mas ele nos alerta que nos últimos dias, os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, as pessoas iriam pensar só em si, e infelizmente, quando isso atinge a igreja, é um problema sério. Abra sua Bíblia, eu quero mostrar algo importante para você. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Aleluia. Todos encontraram, queridos? Em tudo somos atribulados. Quando eu leio isso, eu já falo: meu Deus, está explicado. É em tudo somos atribulados, não é em algumas coisas. Você que está solteiro é atribulado. Quer dizer que quando você casar vai ter tribulação igual. Tem família? Tribulação, vai ter também. Vai para a igreja? Tem tribulação também, viu? Quem falou por você o contrário está mentindo para você. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Olha para mim, queridos. Por que desanimamos? Por que desistimos? Por que abandonamos a fé? Algumas respostas vêm à nossa cabeça. Talvez porque falaram para você que a vida cristã seria maravilhosa, não teria luta, não teria mais problema. Mentiram para você. Eu quero hoje tirar isso do seu coração. Mentiram para você. Eu vou te falar a verdade. Olha para mim aqui. Na vida cristã tem choro, tem muita dor, tem paulada, tem dificuldade para todo lado. Quem falou para você que era um mar de rosa, mentiu. Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflição. O que você acha que é aflição? Coisa boa? Então para de esperar coisa boa. Não, pastor, mas eu tenho que esperar coisa boa. Espera aí, entenda, eu vou chegar nessa parte aí. Eu não estou dizendo para você não ter esperança. Eu não estou dizendo para você não esperar coisas boas, não orar por coisas boas, por um tempo melhor. Não é disso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que quando eu penso que eu só tenho essas coisas, que eu vou ter isso e elas não acontecem, isso me paralisa. Isso faz com que eu fique amarrado. Não, prometeram e não aconteceu. Falaram que era assim e não é. Então as pessoas acabam se decepcionando, desanimando, porque a vida cristã não é o jeito que elas gostariam, ou até como ouviram falar. Uma outra situação é que as pessoas da igreja não são do jeito que a gente acha que deveria ser. Quantas pessoas se afastam? Nossa, eu vou batizar para ser igual fulano? Eu vou ser crente para ser igual ciclano? Não, eu quero dizer que você está com o padrão errado. Te deram o padrão errado. O padrão, em primeiro lugar, é Jesus. Por que tem tanta heresia? Por que tem tanta religiosidade em tudo quanto é lugar, mesmo que ali contenha algumas verdades? Porque as pessoas acabam olhando para padrões errados. O padrão ainda é Jesus. Isso não isenta a igreja de ter a responsabilidade de ser padrão. Como é? Sal da terra, luz do mundo, perfume de Cristo, carta, sacerdotes, profetas. Quantos estão me entendendo? Eu tenho responsabilidades com aquilo que eu sou como igreja, com aquilo que eu sou como pai, aquilo que eu sou como esposo. Eu tenho minhas responsabilidades. Paulo entendia isso. Ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu acabo me decepcionando, porque as pessoas não são como eu gostaria. Por que você saiu, irmão? Nunca mais voltou? Ah não, fulano ficava me olhando esquisito. Eu não gosto dessas coisas não, prefiro sair, já mudo de lugar. Tem um monte de igreja por aí. Mas onde é a igreja que ela vai, o auditório que ela vai escutar Deus, escutar a palavra, ela vai encontrar pessoas com problema. Na verdade não são as pessoas, é ela que é o problema. Você possa admitir nessa noite se você tem sido um problema, porque é muito fácil transferir a culpa para as pessoas. Assuma nessa noite a unção da autorresponsabilidade. Eu sou o problema.
Por onde eu passo, em vez de ser o solucionador, eu sou o causador do problema. Tem gente que não para igreja nenhuma, na família, no trabalho que ele vai, ele não para também, ele está sempre criando uma situação de confusão, e ele acaba dizendo: Deus, por que eu sou assim? Por que acontece assim? Não, por que as pessoas são assim? Não é porque eu sou assim. Na verdade, a gente tem que trazer para nós a responsabilidade. Amém? Eu preciso assumir as minhas responsabilidades. E eu continuei pensando: por que as pessoas desanimam? Por que elas abandonam a fé? Por que elas deixam de ir para a igreja? E quem deixou de ir para a igreja, o auditório aqui, obviamente acaba deixando de ser igreja. Eu, conversando com a minha esposa sobre isso, nós chegamos a um pensamento, que essa pessoa que desanima, normalmente ela se envolve com pessoas tão fracas quanto ela, ou mais fracas que ela. Gente fraca não tem condição de te alimentar. Vamos supor que eu sou casadão, maridão da Silmara, 25 anos, apaixonado, inclusive ela está linda hoje, meu Deus. Aí eu pego e eu conto para algum irmão meu aqui, eu falo: rapaz, sabe a fulana? Sim, pastor. Então, ela deu uma olhada para mim: sério, pastor? E aí, o que o senhor fez? Essa pessoa está mais fraca que eu, irmão, que ela ficou mais animada que eu com o negócio, ela, e daí, pastor? E aí eu imagino cada um de vocês contando uma batalha, uma situação. Quando você se une com a pessoa mais fraca que você, irmão, vai morrer os dois, espiritualmente falando. A outra situação ela se envolve com pessoas desanimadas, pessoas incrédulas, pessoas irresponsáveis, pessoas murmuradoras, pessoas rebeldes, pessoas caluniadoras. E pensando nisso, eu pensei naquela frase que tem crente, tão crente, que chega a dizer que está na Bíblia: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Essa frase em si mesmo, ela não está na Bíblia, mas ela está na Bíblia de algumas maneiras. Eu quero mostrar para você. A primeira delas seria Provérbios 13, verso 20. As pessoas com quem você envolve mostram realmente muito quem é você. E Provérbios 13, verso 20 diz: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. A gente pode então dizer que essa palavra seria quase um sinônimo desse ditado popular. Sim ou não, igreja? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és, O pai, a mãe sempre falou isso, Na minha época de garotão, 7 a 10 anos de idade, tinha uns maconheiros na cidade. Aí um deles, famosíssimo, quem conheceu aqui o finado Leleco? Alguém conheceu, Todo mundo conhecia. E o Leleco era da minha turma, ou eu era da turma dele, sei lá, eu não sei, a gente andava junto. A nossa maior rebeldia era tacar ovo nos namoradinhos que andavam na Marcelino Pires e sair correndo de bicicleta. Eu achava que isso para mim era o máximo da bandidagem, Até que a coisa começou a acontecer diferente, foi quando eu pulei fora, porque meu pai sempre dizia: se está errado, você sai de perto, porque se fizer, além de apanhar lá, vai apanhar em casa também. E aquela coisa ia acontecendo. Então é interessante, com quem que eu estou andando? Infelizmente, na época, meu irmão, um ano menos do que eu, continuou andando, e meu irmão, até quase os 30 anos dele, sofreu com drogas, porque naquela idade ele não se afastou, ele escolheu andar com aquelas pessoas, entende? Aí eu era o irmão careta, Mas eu quero dizer para você que, para a glória do meu Senhor, do nosso Salvador, pelas intercessões do meu pai e da minha mãe, meu irmão está servindo a Deus hoje, lá em Curitiba. Glória a Deus por isso, amém? Outro texto que fala, que eu diria ser um sinônimo desse me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és, até para que você perceba que andar com pessoas é uma influência muito forte na nossa vida. Salmo 1, do verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmão, que tipo de conselho um ímpio vai ter para você, irmão? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seu pai não crê em Deus, seu pai é incrédulo, seu pai bebe, fuma, joga sinuca, olha a revista pornográfica, para ele é tudo normal. Que conselho esse homem tem para você, irmão? Irmã, que conselho ele vai ter para você? Na minha época, muitos conhecidos meus, na faixa dos 7 a 10 anos de idade, e alguns que permaneceram ainda andando comigo, e eu andando com eles, em alguns momentos, uma das coisas que diziam na época, era que todo homem que é homem precisava pegar uma doença venérea. Quem já ouviu esse ditado popular? Só eu?
Ninguém mais, não, ninguém ouviu? Puxa, eu estou velho mesmo, hein? Não tem velho aqui nessa igreja, né? Misericórdia. Mas naquela época tinha essa história. Resultado, pessoas que eu conhecia, os parentes mais velhos levaram eles. Antigamente era para baixo da Marcelino ali, ó, na General Osório, ali tudo era o lugar de prostituição da cidade antigamente. Irmão, meu Deus do céu, a gurizada de 12, 13, 14, 15 anos, tudo com doença venérea, por conta de influência de pessoas. Então, que o ímpio tem conselho bom para dar, irmão, cuidado, cuidado. A outra coisa interessante que fala aqui, não se detém no caminho dos pecadores. Com isso eu posso dizer para você, afirmar que de fato, toda essa situação relacionada às pessoas com quem eu ando, elas podem me motivar a andar com Deus ou me afastar de Deus, sim ou não? Eu vi a minha filha, nesses 20 e poucos dias lá você acorda orando e vai dormir orando, irmão. Você come orando, termina, vai orando, e daqui a pouco tem palavra, tem adoração, é uma pregação atrás da outra, de manhã, de tarde e de noite. O ambiente lá naquele lugar é crente, irmão, é crente. Aí o povo fica chapado, né? Chora o tempo todo, qualquer pregação, tá igual miojo, o Luiz Hermínio fala, né? 3 minutinhos já está derretendo, né? A Gabriela ligava para mim chorando, eu já chorava do lado de cá também, vendo a explosão de unção dela, glória a Deus. Mas aí eu saio daquele ambiente, eu venho para um lugar onde um culto acontece no domingo, aí acontece na segunda oração, e acontece na quarta-feira um GF, não tem mais. Nossa, cadê aquele negócio? Aí a Gabriela e o Pedro Caio começaram a procurar, cadê? É que lá o propósito era um só, todos foram lá com essa razão, buscar. Se nós continuarmos com o mesmo propósito, ir para o quarto para buscar, a unção virá, sim ou não? A unção virá. Eu não dependo do que acontece aqui em cima para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, porque a glória de Deus há de se manifestar na vida de todos aqueles que têm fome e sede, aleluia, que estão buscando de verdade. Eu quero finalizar com 1 Coríntios, finalizar essa parte, tá, irmão? Os primeiros 10 minutos, tá? Então não vai contar isso aí não, viu? Eu estou esperto com vocês, essa não é a parte que eu falo que eu estou acabando, tá bom? 1 Coríntios 15, 33 diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu diria que talvez esse seja o mais parecido com aquele que me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Eu descobri que as pessoas, né, nesse meu raciocínio de que por que desanimamos, são as grandes responsáveis. Se eu ando com pessoas que têm uma vida de oração, obviamente eu vou orar junto com ela, ela vai me influenciar porque eu gosto dela. Se eu ando com incrédulo, provavelmente eu posso me tornar um incrédulo. Se eu ando com pessoas que bebem, e eu começo a perceber que não tem problema beber, eu começo a perceber que não tem problema certas coisas, e eu começo a me desanimar, eu começo a ficar cada vez pior, a me afastar e me distanciar daquilo que de fato é o padrão, e o padrão ainda é Jesus. E cada pessoa, como igreja do Senhor Jesus, precisa continuar, né, buscando, clamando. E aí, enquanto pastor de igreja local, eu converso, fulano, beltrano, ciclano, a maioria aqui talvez já ouviu, e aí, você está crente? Como é que está isso? Tem gente que não consegue nem responder. Se eu perguntar pessoalmente, provavelmente ele vai rodear, tipo bago ensaboado, quando eu vi já saiu pela tangente, né? E se eu falar então pelo WhatsApp, demora 3 dias para chegar uma resposta, porque eu fico, olha para a pergunta aí de cima, né? E tem gente que nem responde. Nada mais é do que um pastor que quando vai orar, fica pensando em você. Meu Deus do céu, o que eu tenho que pensar no Valdir, no Aldo, no Thales? Sai de mim, meu, eu quero a minha vida. Acontece que Deus me chamou, Ele pensa nos meus filhos, apacenta eles, exortar e animar eles. E aí eu fico arrasado, fico triste. Como eu disse, eu não posso mentir. Aí eu falo, como que eu vou ficar bem se você consegue ficar 1 mês sem vir para a igreja? Como que eu vou ficar bem se você não busca conhecimento, se você não busca... Você está lendo a Bíblia? Irmão, de cada 10, 9 não está lendo a Bíblia. E os que falam que está lendo, eu vou tirar essa daqui, ó.
E os que dizem que estão lendo, na verdade, eles estão lendo caixinha de promessa. Ele antes de sair, se o pastor perguntar hoje, eu não estou mentindo quando eu falar para ele: tudo posso naquele que me fortalece. Foi trabalhar, já leu a Bíblia, já leu. Então, o que está acontecendo? Como eu disse no início a respeito da criança que não quer comer, existe hoje uma igreja infantil que não quer comer, uma igreja que quer fazer os seus próprios desejos, praticar as suas vontades. Eu quero dizer para você que para ser igreja ainda precisa ir para a cruz. Para ser igreja ainda precisa renunciar a si mesmo. Você não se torna igreja porque frequenta um lugar que fala de Deus. Você é igreja quando você se encontra com Jesus, e Ele vai te dar essa oportunidade, e você vai encontrar pessoas que querem Deus também. O problema é que quando você encontra religiosos, você entra numa vida de mornidão, porque o religioso se conforma e de ir ao culto, para ele é suficiente, não tem problema nenhum. Ele coloca, vai ter o aniversário do cachorrinho da madrinha. Quando vai ser? Domingo, 18 horas. Essa eu não falo de jeito nenhum. Ele nem pensa em igreja, nem pensa em culto. Eu quero é festar, a festa da cadelinha, da cachorrinha, seja lá quem for, da gatinha. Isso eu estou colocando porque tem gente que faz. Não precisa ter muita coisa não. Choveu, pastor, 3 horas da tarde, choveu. Aí tem barro, pastor, eu vou sujar minha moto que eu acabei de lavar hoje. Tomara que fure o pneu amanhã 6 horas, quando você estiver saindo para ir trabalhar, né? Brincadeirinha, eu não posso falar isso não. Tira, apaga. Mas eu quero mostrar para você que há uma indignação no coração de Deus, irmão. Deus é justiça. Está escrito na palavra de Deus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Alguém já leu isso por acaso? Deus é amor, pastor. Verdade, irmãos. Ele é tanto amor que Ele enviou Jesus para não perder você, para não perder nenhum de nós. Mas hoje qualquer coisinha está desanimando a igreja. Qualquer coisinha, irmão, está tirando a igreja, impedindo a igreja de ser igreja. Hoje existe um movimento de migração. Eu trombei de frente com o pastor ou qualquer pessoa da igreja, eu vou para outro lugar. Igreja que mais tem. Eu quero dizer que a igreja não é a boutique que você compra comida, camisa e sapato. Igreja não é o restaurante que você come. Igreja é um lugar para ajustar a sua lenta, meu irmão, se entenda. Um lugar para ajustar a sua lenta. Está acelerado demais ou está morrendo o tempo todo, né? Aí você tem que ficar ali, o carburadorzinho, ó, até o negocinho ficar e acelera para ficar bom. Quem está me entendendo, irmão? Quem precisa de ajuste na lenta, aí bate no peito e diga: Senhor, é eu, esse cara que tem que ter ajuste na lenta. Eu quero dizer para você que eu não sou um mecânico. Eu não sou um mecânico. Quem é o mecânico é o Espírito Santo. Ele conhece o teu coração, Ele faz transplante de coração, e o transplante de coração que o Espírito Santo faz não dá rejeição, aleluia. Agora você precisa ter alguns cuidados na vida cristã, algumas responsabilidades na vida cristã. Eu fico chocado quando pessoas começam a andar com pessoas supostamente cristãs, os livres que estão aí. Eles não têm igreja, não têm pastor, eles são livres. Eu sou livre. O homem não governa. Não, eu sou livre. Cuidado, gente que não tem nenhum tipo de responsabilidade. Como é que alguém, irmão, não tem uma paternidade espiritual? Como é que alguém, eu sou livre, eu não dou satisfação para ninguém, eu não presto conta para ninguém, eu não me ajusto com ninguém, eu não confesso pecado, eu não tenho tentações, eu não tenho problemas. A maioria de vocês aqui conhece o pastor Domício. A gente se encontra e a gente começa a conversar, irmão. A gente faz fofoca, a gente conta um do outro, né? Ele conta dele para mim, eu conto de mim para ele, né? Eu conto do que acontece na minha casa, dos conflitos que eu tenho. Ele conta do que acontece na casa dele, lá com a Vanessa, o Davi, o Lucas. E a gente vai se ajustando, vai se arrumando. Aí a gente tem situações que a gente não consegue lidar, cara. A gente tem que orar. Nessa coisa do desânimo, eu tenho visto consequências terríveis acontecendo com homens, com mulheres. O casamento vai piorando, porque quando aparentemente parece que há paz, na verdade está prestes a acontecer uma grande destruição. Você já viu aquelas pessoas
que você encontra eles, vocês estão assim, está tudo bem. Como é que está? Tudo bem, está sempre tudo maravilhoso. Parece que passa um mês, você viu, fulano separou. Não, como assim separou? Não, eles já estavam ruins há tempos. É que tem gente que eles começam a desanimar, eles vão se distanciando um do outro, vão se decepcionando um com o outro, vão se afastando, a família perde a essência de família, perde-se a cumplicidade conjugal, né? O homem começa a olhar para o que não deve olhar. Eu disse aqui semana passada, que hoje o homem olha para a mulher e olha para outro homem, né? A mulher olha para outro homem e olha para outra mulher também. Coisas terríveis estão acontecendo nesses dias, por influência do maligno. Se a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, não subestime isso. Se a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas, espera aí, que não seja o meu, que o meu olho esteja muito bem aberto, que eu seja prudente, que eu seja simples, e que eu seja perseverante, que eu não seja um dos desanimados, que serão vítimas da apostasia desse tempo. Quantos estão me entendendo, irmãos? Então Deus não te chamou para frequentar um auditório, Deus chamou você para ser igreja, e ser igreja tem responsabilidade, de modo que a pessoa com quem você anda, a pessoa com quem você relaciona, precisa te motivar, te animar a andar em fé. Está difícil, tem muita dificuldade, tem choro, tem dor, tem luta, mas eu vou me firmar em Cristo Jesus a cada dia, orando em outras línguas, meditando na palavra, adorando. Eu estou gemendo ali, estou com dificuldade ali, mas eu não desisto. Sabe por quê? O que está faltando? Que as pessoas não fazem isso? Primeiro, perguntei para alguém e ele me disse: falta convicção de propósito. Convicção de propósito. Eu vi isso, irmãos, na Bíblia. Quando Deus mandou os 12 espias, né?